Olá, gente. Nós vamos aqui tirar algumas dúvidas em relação a cálculo de medicamentos. Algumas pessoas sentem um pouco de dificuldade para entender, mas vocês vão ver que é super tranquilo, é bem fácil. Mas para que nós possamos entender, existem alguns princípios que nós devemos seguir. E um deles são padrões, é como se fossem fórmulas existentes que a gente tem que memorizar e utilizar nesses cálculos. Então, para a gente começar, nós vamos falar um pouco aqui de UI, que são unidades internacionais. Então, para utilizar o UI, nós geralmente temos um padrão de 10 milhões de unidades e de 5 milhões de unidades, certo? Então, nós temos que saber que para 10 milhões de unidades, nós vamos ter um padrão com 10 ml e para 5 também, com 10 ml. O que é que vai diferenciar eles dois? Vai ser a quantidade de soluto e a quantidade de ABD. Então, vamos lá. Para 10 milhões de unidades, nós vamos ter 4 de soluto, 4 ml. Não são 10? A gente não vai diluir, são 4 ml de soluto mais 6 ml de ABD, ok? Aí, para 5 milhões de unidades, até porque nós temos um valor menor, a gente vai ter menos soluto, mas a gente tem que completar o quê? Tem que completar os 10 ml. Então, a gente vai ter aqui 2 ml de soluto mais 8 ml de ABD, ok? Então, a gente tendo esse padrão aqui, a gente consegue fazer qualquer cálculo de unidades internacionais. Aí nós vamos utilizar o seguinte exemplo. Vamos supor que foi prescrito pelo médico 3 milhões de unidades internacionais de um medicamento, certo? De um medicamento X. Nós não sabemos o nome desse medicamento, ok? Vamos usar ele como exemplo. Então, foi prescrito 3 milhões de unidades de um medicamento X. Aí a questão vai dizer o seguinte, que na unidade só tem disponível apenas frascos, vou colocar aqui FA, frascos de 10 milhões de unidades. Aí a questão vai perguntar o seguinte: quantos ml de ABD vou utilizar para diluir? E quantos ml da prescrição devo administrar? Então, aqui a gente já sabe o seguinte. Olha só, preste atenção. Aqui a gente já sabe que a prescrição que nós temos é de 3 milhões de unidades. E só há disponível na unidade de saúde frascos de 10 milhões de unidades. Então, o que é que a gente vai fazer? Sempre onde tem a nossa prescrição, o nosso pezinho ó, de prescrição, a gente vai ter aqui 3 milhões. Então, sempre onde a gente tem a prescrição, a gente tem o
X. Isso é uma regra para qualquer cálculo desse. Teve a prescrição, tem o X. Porque a gente não sabe quanto é que a gente vai administrar, a gente vai saber quando terminar o cálculo, ok? Mas aqui nós temos disponível na unidade básica de saúde, ou no pronto-socorro, seja lá o atendimento que for, só tem disponível nessa unidade de saúde frascos de 10 milhões de unidades. Lembrando que a unidade abaixo de unidade, ml abaixo de ml. Aqui seria ml, ok? Então, aqui o I, ó, 3 milhões e aqui 10 milhões. Sendo que a gente já descobriu aqui que 10 milhões de unidades estão para 10 ml. 10 ml. Mas dentro desse valor aqui de 10 milhões, quanto é que a gente tem de soluto e quanto é que a gente tem de ABD? A gente também descobriu que a gente tem 4 de soluto mais 6 de ABD. Então aqui, ó, a questão pede quantos ml de ABD vou utilizar? A gente já descobriu sem fazer cálculo algum, só pela fórmula, a gente já descobriu que nós temos o quê? 6 ml de ABD, ok? Então o que é que a gente vai fazer? Para facilitar a nossa vida, a gente vem aqui e corta os zeros que estão abaixo dos zeros, certo? Então a gente vai ficar aqui, ó, 10 vezes x, que vai ser igual, a gente vem aqui e cruza para cá, ó, 10 vezes 3, 10 vezes 3. Então, a gente coloca o x aqui abaixo, certo? A gente cruzou aqui, ó, fez 10 vezes x, que vai ser igual a 10 vezes 3. Então, a gente colocou aqui. Então, o que é que a gente vai ter agora? A gente vai ter x igual 3 vezes 1, 3, com o 0, 30. Nós vamos ter 30. Quem é que está aqui? Não é o 10? Então, ele vem para cá. 30 sobre 10. Para simplificar, o que a gente faz? A gente corta esse 0 e corta esse 0. Então, 3 dividido por 1 vai dar 3. Então, nós chegamos ao resultado de 3 ml. Então, a questão disse o quê? Quantos ml de ABD vou utilizar para diluir? A gente descobriu que são 6. Então, diluiremos em 6 ml de ABD para administrar, que eu vou colocar aqui ADM, abreviação, para administrar, quanto foi que a gente descobriu? 3 ml, para administrar 3 ml da medicação, ok? Belezinha? Então é isso, daqui a pouquinho a gente vem com mais um exemplo aí, modificando, ao invés de ser 10 milhões de unidades, a gente vai mudar para 5 milhões de unidades, ok? Até já!